Buscando a direção do Senhor. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 28 e 29. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Salmo 25, versículos 4 e 5. Erramos ao pensar que direção é essencialmente inspiração íntima do Espírito Santo, sem a participação da palavra escrita. Falamos do sentir paz no coração como fator decisivo para essas escolhas, e esquecemos-nos que nossas vozes interiores nem sempre são expressão de uma escolha santa. Em contrapartida, estamos expondo o caminho bíblico da sabedoria. Se pedimos ao Senhor por sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5, devemos saber por que meios essa sabedoria vem. Essa não é uma tarefa fácil. Até bons livros têm seus escorregões. Waltke e McGregor apresentam um tipo de direção que, a meu ver, tem sérios equívocos. Primeiro, eles incluem aspectos da providência divina e da intervenção sobrenatural de Deus como passos da direção divina que, na verdade, não dirigem nada. Tais aspectos da vontade decretiva de Deus nos contam sobre Deus e nos abrem ou fecham portas, mas não são passos da direção divina de Deus. Segundo, os autores estabelecem uma ordem que não pode ser trocada. Eles dizem, por exemplo, que primeiro temos que, obrigatoriamente, ouvir nossos desejos para depois ouvirmos os conselhos de irmãos, e que refletir se faz sentido é a última parte do processo de direção. Porém, além de tal ordem não poder ser provada biblicamente, faz mais sentido nós entendermos a direção como um conjunto de diretrizes, não como passos sequenciais. Tratam-se de ideias complementares, não uma ordem estabelecida na Escritura. Mas nossa busca por caminhos de sabedoria também tem sinalizações saudáveis. Vários autores se assemelham em elementos gerais acerca da busca por sabedoria, sem deixar de ter suas particularidades. Blaine Smith diz que precisamos considerar nossos desejos, habilidades, circunstâncias e conselhos de outros. Baseado em Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 3, Kevin DeYoung fala que a sabedoria consiste em guardar os mandamentos. Versículo 1, leitura da Bíblia. Dar ouvidos à sabedoria. Versículo 2, ouvir bons conselhos. E clamar por entendimento. Versículo 3, orar a Deus. James Petty fala de 7 elementos sobre a tomada de decisão: consagração, informação, súplica, consulta, meditação, decisão e expectativa. Em tom semelhante aos anteriores, quero propor orientações para compreender a direção do Senhor, baseados nos ensinamentos de J. E. Packer. Como já mencionei no final do capítulo anterior, não são propostas revolucionárias. Todavia, eu as vejo como verdadeiras e por isso produz bom fruto em nossa vida cristã. Julgo que os caminhos descritos a seguir são os meios pelos quais a Bíblia diz que a sabedoria nos vem. O caminho da reflexão. Vivemos em um período que tem perdido o valor da meditação bíblica. Falamos de leitura diária da Bíblia, mas não de meditação constante na Bíblia. Não temos por hábito trazer princípios para as nossas conversas regulares, porque não pensamos sobre a aplicabilidade deles para o nosso dia a dia. O justo do Antigo Testamento nem sempre tinha acesso constante à leitura do texto bíblico, mas era seu dever meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Josué, capítulo 1, versículo 8. Salmo 1, versículo 2. Em contrapartida, hoje temos acesso fácil às escrituras no celular, no tablet ou em qualquer outro recurso tecnológico, mas falta-nos a prática de meditar no texto sagrado. Tanto é
que o conceito de meditação para nós relembra a prática de religiões orientais que, ao invés de encher a mente do que é puro e amável, Filipenses capítulo 4, versículo 8, procura esvaziar a mente. Por conta desse contexto, parece estranho para alguns e desinteressante para outros que um dos textos mais conhecidos na Bíblia, que menciona a vontade de Deus, trata do nosso culto racional e a renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Decidir em conformidade com a palavra de Deus tem tudo a ver com exercícios da mente, com a ideia de ruminar em cima do texto sagrado, ponderar sobre as situações com base em princípios bíblicos. Por isso, sugiro que o primeiro caminho que devemos trilhar na busca por sabedoria é o caminho da reflexão. É a falsa piedade, um supernaturalismo prejudicial que exige impressões interiores sem qualquer base racional. Tal piedade sentimentalista não dá ouvidos à recomendação bíblica para refletir. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Temos exemplos do rei Davi, sujeitando-se ao juízo racional da comunidade de Israel. Se bem vos parece, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 2. Os apóstolos se unindo aos presbíteros para gerarem um parecer sobre problemas da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. E até um pagão profere palavras sábias sobre ponderar para se chegar à vontade de Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 18. O apóstolo Paulo também faz planos e pondera sobre as consequências de suas decisões sobre o trabalho missionário. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 3 a 9. Portanto, parece frequente na Bíblia que servos de Deus pararam para refletir, a fim de fazer a vontade de Deus. Não caia na armadilha de achar que a direção divina virá, costumeiramente, por meios extraordinários. Após o Pentecostes, a grande maioria das decisões envolviam um processo racional de pesar os fatores lógicos. Veja o que diz Sinclair Ferguson. Direção. Saber a vontade de Deus para as nossas vidas é muito mais uma questão de pensar do que de sentir. Não devemos ser insensatos, literalmente sem mente, sem razão, exorta-nos Paulo, mas sim entender qual é a vontade de Deus. Efésios, capítulo 15, versículo 17. Saber a vontade de Deus é questão de julgamento. É por isso que não se trata de uma prática não espiritual, quando enfrentamos modos alternativos de procedimento. Registrar os prós e os contras da situação, isto é, pôr as razões, possibilidades, problemas de uma decisão em contraste com a outra. Quando começamos a avaliar estes fatores contra o pano de fundo de um conhecimento geral da vontade do Senhor nas Escrituras, muitas vezes vemos nossas mentes serem levadas numa direção particular. O que Ferguson está afirmando é que nossas ponderações sobre as vantagens e os desafios de cada opção, com base nos princípios gerais da Escritura, nos inclina para decisões sábias. Deus nos fez seres pensantes e deveríamos, por exemplo, pesar as consequências de nossas alternativas a longo prazo, pesando os prós e os contras. Provérbios, capítulo 19, versículo 2. É dito que George Miller registrou em seu diário tais decisões, baseadas em um balanço das vantagens e desafios de cada opção. Lembro-me do testemunho de um irmão nos Estados Unidos sobre o aconselhamento que ele teve com um pastor amigo meu. O irmão era casado com uma mulher que tinha um filho do primeiro casamento, e juntos tiveram 5 outros filhos. Após delongado período de desemprego, no qual ele sentia o peso de não prover para sua numerosa família, lhe foi oferecida uma oportunidade excelente de emprego em outro estado americano. A única coisa que incomodava o casal era que, por conta do divórcio da mulher, o filho do primeiro casamento
não poderia deixar o estado em que eles moravam. Nos Estados Unidos há vários aspectos em que cada estado possui uma autonomia não cerceada pela federação. Eles corriam o risco de perder a guarda do menino. O que fazer? Ficar sem emprego a fim de preservar um filho do outro casamento no convívio deles? Ou partir para o outro estado a fim de sustentar seus muitos filhos? O meu amigo pastor fez algo aparentemente simples. Ele conduziu o pai de família a escrever quais as vantagens e as desvantagens de ficar e uma lista semelhante em relação a partir para o outro estado. O testemunho daquele irmão foi que a indecisão se dissipou de forma impressionante. Ele nunca experimentara uma ponderação tão esclarecedora, a fim de compreender qual decisão tomar. O final da história vem mais adiante. Ter a visão do que se espera lá na frente é sinal de sabedoria. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 29. Tal sabedoria é resultado de maturidade e experiência espiritual. Por experiência, não me refiro ao idoso necessariamente. É possível ser sábio ainda jovem quando se tem a palavra no coração, quando ela é fruto de nossa meditação. Salmo 119, versículos 99 e 100. Também podemos decidir conforme nossos dons e talentos. Quando os apóstolos se viram assoberbados de funções na igreja primitiva, eles conduziram o povo de Deus a escolher líderes que socorreriam aos necessitados, a fim de que eles ficassem com a oração e a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 2 a 4. Eles não fizeram isso porque tinham interesses egoístas, mas entenderam onde seriam mais úteis. Por isso, o parecer deles foi bem recebido pela igreja. Versículo 5. Quando alguém diminui sua carga de trabalho para focar naquilo que faz de melhor, esse alguém está tomando uma decisão sábia. Isso é agradável a Deus. Aprenda a meditar nas Escrituras. A prática desse princípio gerará sensibilidade para aplicar princípios da Escritura a uma determinada situação. O caminho do aconselhamento. Sabedoria não é alcançada só por nossa própria investigação da Bíblia e aplicação de seus princípios. Ela também chega até nós por intermédio da orientação vinda de outros. Por isso, aprenda a aceitar conselhos. O livro de Provérbios nos ensina que sábio é aquele que sabe ouvir, que valoriza a correção e a admoestação. Essa diretriz nos lembra da importância da igreja. A Escritura descreve vários personagens marcantes em pares, pois foram sustento um ao outro. Moisés e Josué, Davi e Jonatas, Elias e Eliseu, Jesus e os 3 apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João. O Novo Testamento está repleto de mandamentos de reciprocidade, isto é, que contém expressões como uns aos outros ou mutuamente. Romanos capítulo 12, versículos 10, 15 e 16. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Capítulo 6, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Capítulo 5, versículo 21. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 16. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Hebreus, capítulo 10, versículo 24, entre tantos outros. Deus resolveu nos conceder sabedoria por intermédio da sua igreja, por mais complicada e cheia de problemas que ela seja. Mesmo que estejamos aprendendo boa teologia e participemos de uma igreja com pessoas de pouco estudo bíblico teológico, não podemos ter a soberba de achar que nossa igreja não possui pessoas sábias para nos aconselhar. Todos estamos sujeitos a essa tentação, mas jovens estão especialmente mais inclinados a ela quando se convencem de que o que aprenderam pela internet os faz mais sábios que os mais experientes. O sábio não só conhece as Escrituras e a boa teologia, mas também é aberto para conselhos. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 28. É imaturo e convencido o que dispensa conselhos numa hora de decisões importantes.
O livro de Provérbios está repleto de conselhos para se buscar conselhos. Provérbios capítulo 1, versículo 5, capítulo 11, versículo 14, capítulo 12, versículo 15, capítulo 13, versículo 10, capítulo 15, versículo 22, capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 18. Outros nos ajudam a desanuviar certas situações quando estamos confusos. Conselhos também podem demonstrar a tolice de nossa opção. É claro que devemos saber a quem procurar. Provérbios afirma: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios capítulo 13, versículo 20. A Bíblia registra histórias de quem não soube a quem ouvir. Roboão ouviu os seus jovens e tolos amigos em lugar dos sábios anciãos. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Pilatos ouviu a massa quando libertou a Barrabás e ordenou a crucificação de Cristo. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Esses não foram sábios. Escolher a quem ouvir já é sinal de sabedoria. Devemos aprender a buscar pessoas maduras na fé, para serem nossos orientadores em momentos de escolhas. Há sempre alguém que conheça a Bíblia, a natureza humana e nossas próprias habilidades e limitações mais do que nós mesmos. Mesmo que não possamos aceitar seu conselho, algum proveito tiraremos se pesarmos com cuidado o que disserem. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Tais conselheiros podem ser os que exercem liderança na igreja: pastor, presbítero, diácono, evangelista, obreiro, etc. A Bíblia apresenta os líderes como guias e devemos nos submeter ao conselho deles. Primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 5, capítulos 12 e 13. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Todavia, outros além dos pastores podem ser nossos conselheiros. Pessoas com o dom da exortação. Romanos capítulo 12, versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 11. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 36. São instrumentos do Senhor para auxiliarem os líderes no pastoreio do rebanho. Além disso, ao buscarmos o conselho de um irmão, estamos buscando bênção não só para nós, mas inclusive para aqueles que nos servem. Aconselhamento é sadio para ambas as partes. Deus frequentemente abençoa conselheiros, lhes dando pessoas para os aconselhar. O caminho da suspeita. Essa terceira orientação ressalta a importância de mantermos à vista o engano que procede de nosso coração pecaminoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Se no caminho da reflexão calculamos os efeitos externos de uma decisão, no caminho da suspeita nós olhamos para as motivações internas que nos impulsionam a escolher uma coisa e não outra. Waltke e McGregor parecem ingênuos ao instruírem seus leitores para a ideia de que, se estiverem bem com Deus, eles podem confiar em seus desejos. Por causa do pecado em nós, esse direcionamento é perigoso. Por isso, aprenda a suspeitar de si mesmo. Até os crentes ainda possuem emoções com base egoísta, escapista, autoengrandecedora, as quais não devem ser tomadas como direção. Não seja sábio aos teus próprios olhos, diz a sabedoria bíblica. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. A teologia reformada em livros de aconselhamento bíblico tem sido bastante despertada a explorar o tema da idolatria do coração. Autores têm sido sábios em apontar que a Escritura explora muitíssimo o pecado da idolatria, pois não se trata apenas de um problema de Israel no Antigo Testamento, ou dos católicos romanos hoje. Idolatria é um problema sempre presente no coração do pecador. Ezequiel, capítulo 14,
versículos 4 a 7. Ídolos do coração não são somente as práticas sabidamente errôneas, ganância, lascívia, poder, mas até coisas boas que se tornam más, porque são desejadas desordenadamente. Foi com essa sensibilidade que James Petty comentou: o caminho da sabedoria é um estilo de vida de arrependimento de servir a deuses funcionais como segurança, proteção, controle de situações, prazer, poder, tranquilidade, evitar dor e aprovação. Deus irá, sistematicamente, expor quaisquer rivais como esses em nossos corações que nos afastam de amá-lo e adorá-lo. Devemos estar preparados para isso e até buscar tal duplicidade em nossos corações. Portanto, em qualquer tomada de decisão, precisamos passar por um raio-x espiritual, a fim de termos nossos corações perscrutados. Quando Israel pediu um rei, não fez uma coisa errada em si mesma, mas que se apresentou de forma pecaminosa por causa da motivação: ser como as outras nações. Precisamos nos perguntar por que sentimos que uma determinada atitude é certa e nos obrigar a dar as razões disso, caminho da reflexão. E seremos sábios se expusermos o caso diante de mais alguém, em cujo julgamento confiamos, para dar seu veredito sobre nossas razões. Caminho do aconselhamento. A oração também há de nos ajudar. O livro dos Salmos contém constantes súplicas por direção. Salmo 5, versículo 8, 25, versículo 5, 31, versículo 3. Paulo ora por direção em favor das igrejas. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Nossa oração precisa levar em consideração que uma das maiores barreiras para decisões sábias e condizentes com o caráter e os preceitos de Deus são nossas próprias motivações. Como nosso coração é insondável para nós, precisamos que aquele que vê o coração, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, o esquadrinhe. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. O Salmo 139 traz um belo exemplo de quem não se esqueceu do caminho da suspeita, em busca da direção divina. Davi começa o salmo afirmando que Deus o sonda e o conhece no seu íntimo, a ponto de despertar espanto no salmista. Versículos 1 a 6. Deus não se aparta do seu servo, pois está presente em todo lugar. Versículos 7 a 12. Davi também fica encantado com a engenharia genética do Criador, a forma como ele foi formado. Versículos 13 a 18. Então surge a parte negra do salmo, que a maioria de nós não lembra. Davi tem expectativas de juízo para com os inimigos de Deus. Versículos 19 e 20. E quando se pergunta qual é a sua postura em relação aos inimigos, Davi afirma que os odeia com um ódio consumado. Versículos 21 e 22. Orar imprecatoriamente não é pecaminoso, mas a intensidade da oração de Davi naquele momento o levou a terminar aquela canção com uma súplica: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versículos 23 e 24. Davi sabe que até nas atividades eclesiásticas, até no momento dos cânticos ou da oração, nosso coração pode ter motivações impuras. O caminho da espera. O último caminho é talvez o mais incomum de se encontrar em livros sobre a vontade de Deus. Porém, é muito bíblico considerarmos a riqueza do que significa esperar no Senhor. Salmo 27, versículo 14, 37, versículo 7, 40, versículo 1, 42, versículos 5 e 11, 62, versículos 1 e 5. O Senhor é bom para os que esperam nele. Lamentações, capítulo 3,
versículos 25 e 26. Sinclair Ferguson diz que esperar é aprender a confiar no guia. Quanto melhor o conhecemos, mais entendemos sua direção. Deus não está interessado apenas em que conheçamos a sua vontade intelectualmente. Ele está muito mais interessado em nossas vidas do que imaginamos. Sua vontade há de ser operada em nós, não somente revelada a nós. Seu objetivo é a nossa santificação. Fazer-nos esperar, depender dele, é parte da aula. Deus não tem tanta pressa quanto nós temos. E não é seu costume dar mais esclarecimentos sobre o futuro do que precisamos para agir no presente, ou nos guiar em mais de um passo de cada vez. Vocês se lembram do pai de família norte-americano que estava na dúvida entre partir para o emprego em outro estado ou ficar desempregado onde estava? Bem, sua decisão foi a de ficar, e não correr o risco de perder o que havia de mais importante: o filho do primeiro casamento de sua esposa, que ele tratava como seu próprio filho. Ele resolveu esperar. Ele não ficou sem tomar decisão. O que ele decidiu foi esperar um pouco mais para definir um emprego. Foi uma decisão ousada para quem não tinha nada em vista. Mas esperar em Deus é confiar no guia. Não tome uma decisão que não provenha de fé, pois isso é pecaminoso. Romanos capítulo 14, versículo 23. Quando em dúvida, não faça nada. Continue esperando em Deus. Quando houver necessidade de ação, a luz virá.